Olá, pessoal. Preparei esses exercícios resolvidos para vocês, tá? Exercícios resolvidos sobre o movimento retilíneo uniforme. Então, vamos começar. Essas atividades aqui são bem parecidas, quase igual, com a última aula que eu mandei para vocês, que eu postei lá no Google Sala de Aula, tá? Eu mudei só os valores, mas os enunciados são os mesmos. Então, é o seguinte, ó. A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão: S, posição final, é igual a 20, posição inicial, mais 5, que é a velocidade, vezes o tempo. Lembram? S, S0 mais V vezes T. É a equação das posições do MRU. Eu quero determinar, então, em que instante esse móvel, né, qual é o tempo, né, em qual instante que o móvel passa pela posição 320 metros. Posição 320 metros, para mim, é a posição final, né, o deslocamento final. Então, tirando os dados, nós temos ali, ó, posição inicial 20 metros, velocidade 5 metros por segundo, e S é a posição final, que é o 320. Então, nós vamos substituir esses dados na equação. Então, S igual a S 20 mais 5 vezes o T. No lugar de posição final, eu substituo pelo 300 metros, né? 320 metros, que é a posição final do móvel. Tá, então, fica no lugar de S 320 igual a 20 mais 5 vezes o tempo. Então, o 20 está aqui, desse lado da igualdade, ele passa para o outro lado. Se está somando 20, ele passa subtraindo 20. Então, vai ficar 320 menos 20, que dá 300, igual a 5t. Como 5 está multiplicando o tempo, ele passa dividindo 300. Então, 300 dividido por 5 vai me sobrar um tempo de 60 segundos. 60 segundos equivale a 1 minuto, ok? Então, o móvel levou 1 minuto, ou seja, 60 segundos para percorrer 320 metros. No próximo exercício, eu tenho assim, ó. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descem do rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.200 quilômetros, em 3,5 km. 3 km por hora é a velocidade, então, da água do rio Tietê. É bem parecido com o exercício anterior que eu tinha passado para vocês na outra aula. Eu quero saber, então, qual é o percurso mencionado pela água da chuva em aproximadamente, ou seja, quanto tempo essa água da chuva vai demorar para percorrer, né? Então, esses 1.200 quilômetros com uma velocidade de 3,5 km por hora. Tá, então eu sei velocidade, coloco, ó, velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo tempo, tá? Eu quero saber a velocidade, eu sei quanto o objeto se deslocou e quanto tempo levou para se deslocar. Então, eu acho a velocidade. Nesse caso aqui, a velocidade foi dada, ó. Então, combinando as unidades. Quilômetro por hora combina com distância em quilômetro. Então, eu não preciso transformar nada. No lugar de velocidade, eu coloco 3,5. No lugar de deslocamento, o ΔS é deslocamento. Distância, eu coloco 1.200, né? Que foi o percurso da água do rio Tietê. Então, vamos lá. 1.200 dividido por T, porque o tempo é o que eu quero saber, eu não sei ainda. Então, vai ser... Como o tempo está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, e o 3,5 passa dividindo o 1.200, tá? Então, eu vou ter 1.200 dividido por 3,5, eu vou ter um tempo de 342,8 horas. Como eu sei que é em hora? Eu sei que é em hora porque a distância está em quilômetro e a velocidade está em quilômetro por hora, o tempo tem que estar em hora. 342,8 horas
representa para nós aproximadamente 14 dias. Como eu sei isso, Sora? Cada dia tem 24 horas, né? Um dia tem 24 horas. Então, eu vou pegar o 342,8 horas e vou dividir por 24 horas. E eu vou obter, então, que vai dar uma resposta em 14 dias. Isso se chama regra de 3, ó. Um dia tem 24 horas, X dias tem 342,8 horas. Então, o 342,8 vezes 1 vai ser dividido por 24, que vai dar 14 dias aproximadamente. No próximo exercício, então vamos lá, ó, aqui. Ao cobrar uma falha em um jogo de futebol, um jogador imprime a bola uma velocidade de 50 km por hora. Então, ele chutou a bola com uma velocidade de 50 km por hora. E levou para a bola atingir as redes, levou 4 segundos. Olha só. Então, nós temos a velocidade que está em quilômetro por hora e temos o tempo que está em segundos. Não combina, né? Para o tempo combinar com segundos, a velocidade tem que estar em metros por segundo. Como eu faço para transformar 50 km por hora para velocidade em metros por segundo? Eu divido por 3,6. Lembra aquela nossa regra que eu ensinei no início do ano? Transformar uma velocidade que está em 50 km por hora para metro por segundo, eu vou dividir 50 por 3,6, que vai dar 13,9 metros por segundo. Agora sim, agora eu tenho a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo.